Então eu tô aqui hoje nesse vídeo pra te mostrar tudo aquilo que eu aprendi, que eu coloquei em prática e que eu estudei sobre como conciliar ali e efetivamente ter resultado no seu 2026. Vamos lá pra prática? Primeiro ponto, menos é mais. Muitas vezes a gente tá ali com muita sede ao pote. Eu sou a prova viva de que sede ao pote dá ruim. Você não consegue concretizar metade daquilo. Ou até consegue, né? Teve uma época em 2019 que eu consegui concretizar tudo. Eu tinha umas 15 metas, mas eram metas pequenininhas, eram coisas simples. E eu não fiquei pensando muito nelas. E uma meta se alinhava com a outra. Então vamos supor, eu ser mais saudável e treinar. Querendo ou não, uma coisa levava a outra. Então eram metas que estavam aglomeradas numa grande meta. Mas, na maioria dos casos, menos é mais. Então, tem um vídeo que eu vi de um cara ele falando assim: eu tenho um amigo e ele usa o ano dele como uma grande meta. Então ele coloca um grande tema pro ano dele. É essa a definição que ele colocou, um grande tema pro ano dele. Então, ou você coloca um grande tema, ou você escolhe de 2 a 3 metas pro seu ano. O segundo ponto é decisão, cara. Não tem como você querer algo sendo que você não tá 100% decidido. E por mais que a gente fale, tá, vou colocar minhas metas de 2026 e eu já tô decidida. Tô decidida que eu vou fazer essas metas, né? A gente pensa que tá decidido, mas a gente não para pra refletir sem o celular. Então essa é uma boa dica pra você. Se realmente você quer aquilo. Eu digo que eu passei boa parte da minha vida fazendo o que o outro queria que eu fizesse. E não necessariamente o que a minha autenticidade, o que a minha intuição, o que o meu desejo, minha vontade interior queria que eu fizesse. Então, faça suas metas, mas se pergunte, realmente eu tô decidida? Tá, tô decidida. Realmente é o que eu quero, independente do que minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, meus filhos vão falar. Então, se comprometa, decida e do fundo do teu peito em fazer aquilo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu vi o podcast do James Clear que falava sobre essa questão da decisão, que muitas vezes a gente não decide o que a gente quer e a gente escolhe outra coisa, óbvio que por medo. Mas o medo vem por conta dessa narrativa. Escuta só o que ele falou. Ele falou que a gente tem 3 decisões, que é similar a cortar o cabelo, fazer tatuagem e colocar um chapéu na cabeça. A primeira é o chapéu. Então, quando você decide colocar um chapéu, uma meta chapéu, você basicamente consegue trocar por outro se você não achar legal e bonito. Então, essa é a meta chapéu. Então, analise, essa meta que eu coloquei, ela é uma meta chapéu? Exemplo, eu decidi que eu vou trabalhar na sorveteria. É uma meta chapéu, né? Você colocou, não te serviu, você pode falar com o seu empregador, falar, olha, não quero mais, e ir atrás de outro. Existe o corte de cabelo. A meta corte de cabelo é quando você, por exemplo, por 30 dias morar ali numa casa nova, numa cidade nova. Querendo ou não, você vai precisar demandar ali levar sua mudança, assinar um contrato, é um corte de cabelo, você vai ter que ficar pelo menos 1 ano ali. Então, mas ainda assim, o cabelo cresce. E existe a tatuagem. A tatuagem é a sua meta decisiva. Uma meta tatuagem, principalmente para mulher, é filho. Porque, cara, não tem como. Eu não gostei do meu filho, vou devolver. Não tem como. Apesar que muita gente faz isso. Mas a meta tatuagem, ao meu ver, depois você comenta nos comentários aí o que você acha, ou você morrer, ou você basicamente ter filho, que não é uma decisão que é irrevogável, não tem como voltar atrás, né? Mas aí você analisa, poxa, isso que eu tô com medo de realmente decidir pra 2026, esse medo, ele é um corte de cabelo, ele é um chapéu ou uma tatuagem? Porque às vezes a gente não faz porque acha que é uma tatuagem dentro da nossa cabeça. E na verdade, aquilo ali era só um corte de cabelo. Dá 2 meses, você já tá muito diferente, você consegue mudar aquilo. Então essa é uma boa analogia. O outro ponto é você incluir essa decisão no seu dia a dia, no seu ambiente. Às vezes a gente fala, coloca no papel. Igual eu vou virar uma grande youtuber. Mas aí você entra na sua casa, ou entra no seu trabalho, ou entra no seu home office e não tem nada ali que diz que você é aquilo que você decidiu ser ou fazer. Então você decidiu emagrecer esse ano. Cara, você não tá com à vista o tênis
de treinar, não tá à vista ali os looks que você vai treinar nessa semana, não tá à vista as garrafinhas de água que você toma, na sua geladeira não tá à vista na primeira prateleira itens saudáveis, então você deixa normalmente verduras e legumes na gaveta para estragar, porque sempre estraga, eu sei, ou você compra salada e você já não higieniza, ou você compra fruta e deixa na fruteira para estragar e não corta. Então, o seu ambiente precisa dizer aquela decisão que você tomou. Não é simplesmente tomar a decisão dentro da sua cabeça ou no papel. É alguém chegar e ela conseguir olhar e falar: a Camila, ela grava vídeo. Não sabe se é por YouTube ou não, mas grava vídeo, porque ela tem tripé ali, tem uma lapela, tem um monte de tripézinho pequenininho. Ah, aquela fulana de tal, certeza que ela faz dieta. Olha a geladeira dela, olha a despensa, né? A minha casa tem esteira e tem uma mini academia, por exemplo. Então, o meu ambiente reforça a minha decisão. Então, isso é uma coisa muito importante. Seu ambiente reforça a sua decisão e usar os privilégios ao seu favor. Isso foi a minha sacada final desse ano, conversando com o meu irmão, né? Meu irmão é uma pessoa extraordinária e ele falou assim: uma vez ele quis me dar um presente. E eu falei assim: não precisa, eu não quero, porque não era meu aniversário, não era nada. Ele quis me dar porque ele me valoriza, ele gosta de mim, ele queria retribuir esse amor que ele tem, que nós temos um pelo outro. E eu falei assim: não quero, pelo amor de Deus, não precisa. Só você, o fato de você ser quem você é já é o suficiente pra minha vida. E ele falou assim: Camila, aprenda uma coisa, aprenda a receber. Ele não falou exatamente essa palavra, mas a valorizar os seus privilégios, né? Porque às vezes eu era assim, eu não preciso de nada e nem ninguém pra ser quem eu sou. Mentira, eu preciso de Deus, eu preciso do meu marido, eu preciso de um monte de gente, eu preciso desse tripé, eu preciso desse, né? Claro que assim, a gente precisa ser desapegado, Pablo Marçal fala isso, ser desapegado, né? Então assim, eu não vou morrer se eu não tiver meu marido, eu não vou morrer se eu não tiver minha mãe e meu irmão. Mas é uma peça-chave que eu posso usar pra minha vida, sabe? Assim como eu sei que eles podem me usar. Ai, Camila, faz uma dieta pra mim. Ai, Camila, me ajuda. Eu tô acima do peso. Ai, Camila, o que que eu faço com isso? Ou qualquer outro tipo de conselho. Ou vem aqui me ajudar, meu carro quebrou 3 horas da manhã, sabe? Meus amigos, minha família podem e devem me usar. Porque você não vai usar os seus privilégios, onde você nasceu, o pai que você tem, a mãe que você tem. Então, use e abuse sim dos privilégios, né? O James Clear fala sobre a gente usar facilitadores. Os facilitadores, basicamente, é toda a ferramenta que você tem ali para contribuir com a decisão que você tomou. E por último, mas não menos importante, não vai ficar muito longo isso aqui, é você amar o seu estilo de vida novo. Então, quando você toma uma decisão, você precisa amar o processo. Eu sei que é muito clichê, mas eu juro que é a coisa mais fantástica que você tem que colocar na sua cabeça. Então, se você quer emagrecer, não pode ser um projeto, sabe? 2026, eu vou fazer, em janeiro, eu vou começar o meu projeto verão. O meu projeto é 10 quilos mais magra. Não, o seu projeto não é projeto. É estilo de vida de uma mulher magra. Você não tomou a decisão de ser magra. Então, você precisa, inevitavelmente, se divertir durante o processo de ser magra, né? De pensar como uma mulher magra, de agir como uma mulher magra. Assim como eu preciso sim gostar, poxa, de estar aqui conversando com vocês, melhorando minha comunicação, entendendo mais um pouco sobre câmera. E o que eu não me diverti no processo, delegar talvez, né? Então, o James Clear fala no podcast dele, que eu vou tentar deixar aqui também na descrição, que ele não conseguia treinar. Então, ele contratou o personal. Então, ficou mais leve, divertido, porque ele tinha o personal ali. Óbvio que a gente não pode ficar usando bengalas, mas se a gente tem os facilitadores e a gente pode usar eles, por que não? Porque você vai ficar sendo uma guerreira aí, sozinha. Então, isso ajuda no processo. Então, ajudou ele a enxergar o processo de treinar de uma maneira com mais compromisso, mas também de uma maneira mais leve, que tinha uma pessoa ali que era expert naquele assunto, que trazia uma visão e uma percepção de exercício diferente para a vida dele. E é isso. Então, ame o processo de se tornar a pessoa que você quer ser, que inevitavelmente você já vai se tornar ela. E por último, mas não menos importante, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, se você não tem um plano,
o seu plano é fracassar. Então isso é muito importante. Além de tomar decisão, você ter um plano. Então, fica aqui o meu conselho para 2026. Faça um plano, tome a decisão e use e abuse dos seus privilégios, que o seu 2026 vai ser maravilhoso, assim como o meu. Um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal para você receber vários e vários vídeos.